Entendeu? Então, quando você fala assim, porque nós cristãos temos que ser místicos, aí o irmão que tem um juízo pequenininho vai falar assim, olha, tá falando. Tá amarrado. Tá amarrado. Aliás, místico mesmo aqui entre nós, só o pastor Calixto. Vai ter tanto batinho. Você, cara, você, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Você é um anacoreta. Jesus também era místico. Só para explicar, o anacoreta eram os cristãos místicos que ficavam no deserto. E esses cristãos místicos que ficaram no deserto, eu estou falando do século 3, 4, 5, os anacoretas é isso, padres do deserto, né? Eles iam para o deserto, ficavam meditando, e eles tinham discípulos. E um dos mais famosos anacoretas chamava-se Simão o Estilista. Você já leu sobre ele? Já estudou sobre ele? O Simão, por que ele é chamado Simão Estilista? Porque estilo não é um jeito, não tem nada a ver. Hoje também a palavra estilo está despossuído, né? Mas ele morava numa haste de 18 metros. Sim. Aí ele tinha lá um deckzinho, uma coberturinha. E ele tinha discípulos. Os discípulos todos os dias levavam água e comida para ele. E ele tinha um baldezinho onde fazia as necessidades. Aí ele fazia as necessidades do balde, descia o balde, ele enterrava na areia, lavava e levava o baldezinho para ele de novo. E depois subia o baldezinho com água e comida. Mas foi gado esse cara aí. Não, Pior que era o mesmo balde. Não era. Viu? Aí, esse era um dos mais famosos místicos cristãos do século II, Simão Estilista. Se você quiser estudar mais sobre ele, com certeza tem que sobre ele na internet. Olha monge, né? Monge. Tem tudo a ver com o Calixto. Tem tudo a ver. Todo dia cedo você olha a Meire levando pinhãozinho pra ele. Pão de queijo. Baldinho pra O baldinho hoje se transformou em pinico. Viu, pessoal? Hoje, no século XXI, a gente olha isso e ri. Mas na época, era o maior exemplo de espiritualidade. Olha. Era coisa assim. Esse cara, ele ensinava lá de cima. Ele tinha discípulos. Ermitão. Ele era um ermitão. Ele ensinava como as pessoas viviam e as pessoas ouviam. Simão, estilista, todo mundo conhecia ele. Sobre a anacoreta. Anacoreta. Muito bem. O batismo consiste na imersão mística ou lavar místico e mergulhar na natureza de Cristo a tal ponto de ser absorvido pela mesma. A morte de Cristo, e aqui é importante, a morte de Cristo destruiu parcialmente os poderes de Satanás como um fato presente, embora tenha sido destruído completamente em seu sentido potencial. É a mesma questão da morte. O Cristo ter ressuscitado dos mortos destruiu parcialmente os poderes da morte, mas quando Jesus voltar, ela será completamente destruída, como também Satanás será completamente banido quando Jesus voltar. Por que a gente diz isso? Porque nós ainda vivemos nesse mundo, inclusive eu falei para vocês, acho que ano passado, que a gente vive num mundo provisório. Por isso, aqui ainda habita o bem e o mal no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Continuando. Esse foi um teólogo americano, Kenneth West. Ele dizia o seguinte: a definição da palavra batismo significa a introdução ou colocação de uma pessoa ou coisa em um novo ambiente, ou em união com outra coisa, de modo a alterar sua condição ou relação com seu ambiente ou condição anterior. Eu trouxe essa definição dele porque eu achei fantástica essa definição dele. Exatamente, essa definição dele é fantástica. O que é batismo para ele, esse batismo de Cristo? É alterar a condição com o ambiente. É alterar a condição com o ambiente. Por exemplo, vamos pegar aqui Paulo e Silas. Paulo e Silas, Atos 16, foram linchados pela população. Porque ele não era Júpiter nem Mercúrio. Lembra do texto? Sim. Eles foram trucidados pela população. Quando
chegou lá no cárcere, ele levou outro pau do carcereiro, só para amaciar mais um pouquinho a carne. Foram para o tronco, você sabe como é que era o tronco, né? Amarrando os pés e as mãos. Quando deu meia-noite, o que eles estavam fazendo? Culto. Aí o carcereiro, aí eles falam assim, vamos imaginar isso. Eles falam assim, ô seu carcereiro, a gente quer convidar você para um culto agora. Culto? É. Quem que vocês vão adorar? Nós vamos adorar Jesus. Ué, mas não foi por causa desse Jesus que vocês levaram um pau da cidade meu também? É. E vocês querem que eu participe do culto? Sim. Mas por que vocês querem que eu participe do culto? Porque você não nos atinge. Como que eu não atinjo vocês? Olha, vocês estão sangrando, as costas de vocês estão sangrando, vocês estão todo machucado, o rosto todo ferido. Então, mas o Senhor não atingiu a gente. Como assim eu não atingi vocês? Eles então disseram, porque tem uma coisa dentro de nós que você não toca. Eita, Nós fomos batizados no batismo de Cristo. Essa é forte. Ou seja, o ambiente exterior não ultrapassa a fronteira. Resultado, o carcereiro se converteu. O mesmo que feriu as costas dele, uma hora depois estava passando remédio. O mesmo cara que arrebentou eles no chicote estava tratando das feridas deles e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, Paulo e Silas não deixaram o ambiente exterior ultrapassar a fronteira. Eu estou batizado no batismo de Cristo. Está aqui dentro. Eu estou nele e ele está em mim. Então você não toca na gente. O cara se converteu, meu. Se fosse alguns hoje evangélicos do Brasil, ia falar assim: essa mão que me bateu vai ter lepra. Essa língua que está me xingando aí vai pegar um câncer. Não é isso que acontece hoje em dia? Misericórdia. Seu filho de Satanás, você não pode tocar em mim, você é um demônio. Não, Paulo e Silas não fizeram isso, né? É por aí, percebe? Então é isso aqui, ó, gente. Eu gosto muito dessa definição dele, ó. Eu vou colocar isso no grupo depois que terminar, tá? Lucas, põe uma foto aí, Lucas, no grupo, que o Calixto pegou só dali para trás. Isso aqui eu achei fascinante a definição dele, que o batismo em Cristo é alterar sua condição ou sua relação com o seu ambiente. Ok? Continuando. Semelhança mostra nosso reconhecimento em Cristo. Os cristãos têm representação concreta naquilo que Cristo fez. Eles passaram da época de Adão para a época da nova vida, ou capacidade em Cristo. Somos mais parecidos com Cristo do que com Adão. Isso aqui é fantástico. É como que boa parte daquilo que herdamos em Adão não tem mais na gente. É como que se, assim, Lucas, a figura de Adão em nós está desconfigurada. Por quê? Porque está entrando uma outra imagem em nós. Então, aquela imagem do Adão aqui, horrenda, feia, está sendo substituída por uma outra, cheia de luz. Então, quem é o cristão? O cristão é aquele que está feio e bonito ao mesmo tempo. Pegaram o pobre. Viu por que você faz falta nessa aula? Então, quer dizer, é aquela história. Pensa assim comigo. A figura, a imagem de Adão em nós vai ficando esmaecida, para dar lugar a uma figura mais resplandecente. Esse é o cristão. Ou seja, aquelas configurações do Adão em mim vão sendo esmaecida, enfraquecida, vai ficando um tom não tão sujo mais, vai ficando uma coisa mais clarificando. Esse é o cristão, né?
Os cristãos estão fundidos com a posição de fim de época em Cristo. A morte de Cristo não foi seu fim. Isso levou à sua ressurreição. Então veja, o grande problema do ser humano não é alguém morrer por outro. Porque morrer por outro, antes de Cristo, muita gente fez isso. Milhares. E até nós hoje, a gente pode dar vida por um filho, por um amigo. É possível. Então, a questão toda nossa não é quem é que vai morrer em lugar de quem. A questão nossa é que alguém tinha que dar um jeito na morte. Esse era o nosso problema. A grita da humanidade é quem resolve o problema da morte. Aí tem várias filosofias, doutrinas, dogmas, e nenhuma delas está certa. Porque só Cristo é a resposta para o problema da morte. Porque ele foi o único ser humano vivo que venceu a morte. Ok? Beleza para vocês? A verdade posicional da nossa união com Cristo é como Deus vê o nosso status em Cristo. Deus nos vê como uma pessoa com vida eterna agora. Temos essa posição para sempre. Estamos unidos em um com Cristo para sempre. Então, quando a Trindade olha para nós, quem ela vê em nós? Cristo. Cristo é a perfeição, o ser humano perfeito. Ou seja, eu sou um ser humano que estou naquele ser humano perfeito. E por que eu posso estar nesse ser humano perfeito? Porque esse ser humano perfeito morreu e ressuscitou. E a morte dele não foi a mesma morte minha. A morte dele foi diferente da minha. A morte dele foi a morte sacrificial. A minha morte é por causa de pecado. Mas a morte dele venceu todas as mortes. A morte de Cristo venceu todas as mortes. Tá? Alguém lê para nós isso aqui? Quem vai ler aí para nós? Liga aí uma mulher agora para ler, para ficar uma voz mais... Vânia, pode ler, Vânia? Vânia vai ler para nós. Aqui, ó, tá? Poucos, porém, sabem o que aconteceu posicionalmente na cruz com a sua capacidade de pecado herdada de Adão, quando na sua salvação uma nova capacidade foi lançada em Cristo. A nova capacidade é uma restrição ao pecado. O cristão começa essa nova vida imediatamente após a salvação. Morremos com Cristo, então vivemos com Ele. Esta é uma união vital e viva com Cristo. Esse é um novo tipo de vida. Ordenamos as nossas vidas como cristão no poder dessa nova vida. Olha, ordenamos as nossas vidas como cristãos no poder dessa nova vida. Então, o que essa nova vida me ensina? Me ensina muitas coisas. Principalmente como eu devo viver com as pessoas e como eu devo me relacionar com Deus. Então, o que na verdade todos nós, pastores, professores, pessoas de escola dominical, membros de ministério, líderes de ministério, o que a gente tem que ensinar para o nosso povo? A palavra de Deus, dentro dessa perspectiva, que a nossa vida é ordenada em cima do que de fato Cristo é. Aí você pega lá os ensinos de Cristo e você vai ver que eu preciso fazer isso. E tudo aquilo que ele falou que é para mim fazer, eu posso fazer. Ele nunca daria uma ordem para mim fazer, sabendo que seria impossível cumprir. Tudo que está lá é possível fazer. Mas eu faço por mim mesmo? Não, eu faço porque o Espírito Santo me potencializa a fazer isso. Ok? Adiante. Outro pode ler, por favor? Pode. Com Marcos Malafaia. Vai lá, Marcos Malafaia. Estou fora daquele polêmico. Vai lá, Marcos. A questão para os cristãos não é morrer para o pecado através do que fazemos, como orar, confessar o pecado ou lutar contra o pecado. Esse não é o argumento aqui. Nunca poderemos estar mortos para o pecado, no sentido de sermos imunes à tentação. Estamos mortos para o pecado porque Cristo pagou totalmente por ele na cruz. Isto é verdade, porque Cristo é nosso modelo e padrão de novo nascimento. Vamos ali, Romanos. Vamos ler Romanos 6, versículo 11 a 13. Quem vai ler para nós, por favor? Eu. Leia lá para nós, Calixto, faz favor. Romanos 6, 11 a 13.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O 11 lá também. 14? Não, 6:11. O 6. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E o 14 agora? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Preste atenção, que isso é muito interessante. A questão é como que nós convivemos com o pecado, nova criatura, porque é uma coisa muito conflituosa. Nós temos aqui o pecador, que é nova criatura, que vive no mundo caído, que tem o Espírito Santo. Olha que confusão. Como que eu relaciono essas verdades da minha vida? Vamos aqui. Primeiro, pecados é Deus quem diz o que é, não é a igreja que diz o que é. Porque as igrejas legalistas dizem um monte de coisas que é pecado, mas nem Deus está sabendo disso. Não é verdade? Rapaz, o que Deus, nem Deus entende. Ponto. Pecados é o que Deus diz que é pecado. Vamos imaginar aqui. Se a gente não tivesse a Bíblia, a gente nunca ia saber o que a gente é, se Deus não falasse o que a gente é. Vamos pegar um pagão, que esse é o dilema do apóstolo Paulo. Você tem um pagão. O pagão, ele não tem noção do que é pecado. Vamos pegar aqui, uns adoradores de Ishtar na Babilônia. Qual era a ideia do paganismo? E eu já falei isso para vocês, que a idolatria surgiu por uma necessidade. Lembra que eu falei isso para vocês, né? Então quer dizer, a Leia, ela é pescadora. Então ela vai adorar o Deus do mar, porque ela precisa do mar e etc. Então, eu sou um sacerdote de Netuno, e a Leia vem no meu culto porque ela precisa dos favores de Netuno. Aí a Leia vem, eu digo, Leia, qual é a sua oferta para o Deus Netuno? Não, a minha oferta é essa. Ok. Aí eu vou orar para Netuno abençoar a pescaria da Leia. Beleza. Mas eu, como sacerdote de Netuno, não vou dizer para a Leia obrigações morais, não é minha função. Eu nem sei o que é isso. Eu sei o que é crime. Eu sei que matar é crime, roubar é crime, mas isso entra apenas num código de lei, mas não tem nenhum peso espiritual, porque o paganismo não entendia pecado como nós temos consciência de pecado. Ou seja, nenhum sacerdote pagão e nenhum templo pagão ensinava para os seus adoradores princípios éticos e morais, porque não era da função deles. A igreja ou a teologia cristã, a mensagem cristã e os adoradores de Cristo foram as primeiras pessoas na história a se reunir em torno de uma divindade que se preocupa com a sua vida. Então, é Deus quem diz o que é pecado e o que não é pecado. Se a Bíblia não dissesse o que é pecado, a gente nunca saberia se nós somos pecadores. Eu só sei que sou porque a Bíblia diz que é. E principalmente porque se revela na lei. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Muito bem. Então, uma coisa que eu preciso entender é que eu sou um ser que sou pecador.
Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Ponto. Então, eu nasci pecador porque eu herdei isso. Mas, por outro lado, esse pecador, ele encontrou a vida em Jesus Cristo. E agora, em Jesus Cristo, eu preciso pautar a minha vida em cima do que Jesus Cristo falou. Ótimo. Mas aí eu vou ter uma dificuldade, por quê? Porque mesmo eu sendo nova criatura, eu ainda tenho tendências ao mal. Então, como que eu vou viver no mundo caído, sendo pecador, mas tendo a graça e o Espírito Santo? Nós somos uma bomba. Nós somos uma bomba. E por isso que Deus, em sua graça, nos inspira a congregação. Por isso que é importante a gente congregar. Por isso que é importante a gente estar na igreja. Por isso que é importante a gente estar nos cultos. Por isso que é importante estar nas células. Por isso que é importante estar em contato com a Bíblia. Por isso que é importante participar da ceia. Por isso que é importante ser batizado. Por isso que é importante ser um monte de coisas. Por quê? Porque, de fato, eu preciso renovar esta nova criatura em mim. Ou, em outras palavras, eu tenho que alimentar essa criança nova que está dentro de mim. E é isso que Pedro vai dizer: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual que vos é dado para o crescimento. Então, à medida que eu leio a Bíblia, à medida que eu vou nos cultos, à medida que eu escuto a mensagem, à medida que eu participo das células, à medida que eu estou nos momentos de vida devocional, eu vou controlando este ser que está em pecado, que sou eu. E só isso. Não é a igreja que regulamenta, não é a igreja que diz que eu... Não é. É Deus e sua palavra. Se eu partir para o que a igreja diz, o que é pecado, o que não é pecado, a gente vai entrar num labirinto sem tamanho, porque cada igreja imagina uma coisa que é pecado. Eu vou para a oitava, porque lá isso não é pecado, não. Não, eu não posso jogar futebol? Não, porque é pecado. Mas lá na oitava pode ter até um time, o pastor joga lá. Então eu acho que eu vou lá, porque lá não é pecado. Percebe? Então, quando a igreja passa a dizer o que é pecado, o que não é pecado, ela toma o lugar de Cristo. Olha o perigo disso aí. E como tem. Então, a igreja, ela não deve estar no lugar de Cristo. Pelo contrário, Cristo deve tomar a igreja para si. Então, é a partir de Cristo que eu vou construir a minha vida, e não a partir da igreja. Porque se eu construir minha vida a partir do que diz a igreja, nós vamos ter sérios problemas na sociedade. E até mesmo entre os cristãos. Então, eu vou construir minha casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. Quem são os cristãos? São todos aqueles que construíram, os construtores que construíram a sua casa sobre a rocha. Então, é a partir da rocha que eu crio a minha casa, e não a partir de mim mesmo. E aqui a gente passa a entender algumas coisas importantes. Nunca poderemos estar mortos para o pecado. Quem é aqui? Não dá, eu estou nessa fase difícil. Então, mas a Bíblia diz que... Não, vamos ver o que a Bíblia diz. Nós estamos mortos para o pecado porque Cristo pagou totalmente por ele na cruz. E isso é verdade porque Cristo é o nosso modelo e padrão de novo nascimento. Mas não estamos imunes à tentação. Uma coisa é eu dominar. Como é que eu domino o pecado? Quando Cristo está em mim, esse pecado em mim é dominado. Mas eu ainda continuo pecador. Eu não estou imune a ser tentado, mas eu tenho mais vitória sobre o pecado do que antes. Porque antes eu praticava sem ter nenhum peso na consciência. Agora eu fico pensando, faço ou não faço, pego ou não pego. O que eu não fazia antes. E é aqui que está o domínio. Não que a gente não vai pecar mais. Como uns 50 anos atrás, surgiu aquela teologia aloprada de que o cristão não peca. E existe até hoje essa teologia. A impecabilidade. Então quer dizer que se de fato o cristão novo nascimento não peca, então não tem ninguém cristão. Todo mundo vai para o inferno. Não temos esperança. Não é. O texto diz outra coisa. Outra coisa. Não é bem isso. Ok? Continuando, o pecado aqui não se refere a atos de pecado.
o que foi lido pelo pastor Calixto, que assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Não se refere a atos de pecado. Esse aspecto da morte do nosso Senhor, ou seja, o pagamento da penalidade pelos nossos pecados, Paulo disse em Romanos 3, 21 e 5, 11. Aqui ele fala da relação da morte de Cristo com a natureza pecaminosa da pessoa. Ok? Alguém lê isso aqui para nós? Precisamos reconhecer isso e viver a nossa nova vida em Cristo à luz desse fato. Isto não significa que sejamos invulneráveis ao pecado. Somos de fato vulneráveis ao pecado. Significa que morremos para a nossa antiga vida em Adão através da regeneração. Precisamos manter isso diante de nós na vida cristã. Aqui está o segredo. Eu tenho que me desligar de Adão dentro de mim. E é possível quando o Espírito Santo me ajuda a isso. Porque eu estou no novo Adão, no último Adão, no segundo Adão, ou em Cristo, que é o Adão perfeito e o que me salva. Agindo em nossa união com Cristo, os crentes não devem apenas considerar-se vivos para Deus, mas devem reorientar ativamente o seu comportamento à luz dessa verdade. O novo estilo de vida deve ser marcado por um compromisso consciente com Deus e com a sua vontade. Agora, eles devem se entregar a Deus como pessoas que ressuscitaram dentre os mortos. Eles não devem mais pensar em si mesmos como súditos dominados pelo pecado e pela morte. Em vez disso, deveria ver-se como pessoas que foram ressuscitadas dentre os mortos para andar em novidade de vida. É aquela história que eu fico naquele texto do filho pródigo. É rico aquele texto, é rico em muitas coisas. Mas uma coisa que eu fico sempre pensando, ele está com fome, ok? Ele está cuidando de porcos, ok? E os porcos estão melhor do que ele. Estão tudo gordinho. Bem tratado. Tem onde morar. Hã? Tem onde morar. Tem onde morar, está bem tratado, tem alguém que cuida deles e tal. Mas quem cuida dos porcos está absolutamente morrendo de fome. Ele olha para o porco e não pensa em pegar aquele porco e assar e comer. O que ele quer comer? A comida deles. Porque ele vive tanto com os porcos que a mentalidade dele se transformou em porco. Ele estava perdendo a própria essência humana. Ele olha para as alfarrobas e diz o quê? O texto vai dizer... Ele desejava comer as alfarrobas dos porcos e não o porco em si. Então, qual é a mentalidade nossa? Quem está mudando a nossa mente? Quem está influenciando a nossa maneira de interpretar a vida? Quem é que está moldando o meu pensamento? A gente falou muito sobre isso aqui no nosso curso. Quem é que está ditando as regras para a minha mente? O que eu estou consumindo tanto que eu estou desejando isso? O sujeito estava vivendo com os porcos e querendo comer a comida dele. Ele já se via como um porco. Ele se via alimentando. Quando ele chega nesse nível, e olha que está o gatilho aqui, quando ele se viu nesse nível de desejar comida do animal e não o animal em si, ele precisava passar por uma sessão com psicólogo, né, doutora Léa? Ele estava perdendo a sua própria humanidade, né? Ele fala, não, tem uma coisa errada comigo. Por mais que eu seja judeu, não quero comer o porco, mas a fome me incita. Quando eu estou com fome, para mim não importa se é porco ou não, eu não tenho outra coisa, é isso aqui que eu vou comer. Eu lembro, eu li um livro, não sei se vocês leram aquele livro, faz muitos anos que eu li aquele livro, né? Eu era garoto, o Newton já era um rapaz, um homem maduro. Aquele livro lá da Corrie ten Boom, Refúgio Secreto.
que conta a história da Segunda Guerra Mundial, quando a família protegia os judeus dos nazistas na Holanda. Lembra, Nilton? Você leu esse livro, né? Aí tem uma passagem no livro que diz que a única comida que aquela família ia ter naquele dia, a única, não tinha outra, era porco assado. E aí eles tiveram um problema porque eles estavam refugiando judeu. E quando eles foram comer, todos famintos, falaram, só temos essa comida. E os refugiados disseram, nós estamos com fome. Eu vou entender que esse alimento veio de Deus para a nossa fome. Os caras comeram. Os caras comeram e se fartaram e se deliciaram. Por quê? O instinto de sobrevivência está acima das conveniências humanas. Princípio da vida. Eu tive lendo também um artigo. Vocês já ouviram falar do Sadhu Singh? O famoso sadhu. O que era um sadhu, Giovanni? Lembra? Um sadhu era um monge indiano, um sacerdote indiano, um profeta indiano. Os sadhus na Índia eram absolutamente reverenciados. E teve Sundar Singh, até hoje são, só que esse cara que anda de turbante, que fica com as pernas cruzadinhas, os dedinhos assim. Esse é um sadhu. No começo do século XX, teve um sadhu que se converteu. Você sabe que a Índia foi muito evangelizada. O Sadhu Singh, ele ficou famosíssimo. Muitos livros de missões que você pegar para ler, você vai ver alguma coisa do Sadhu Singh. Ele não deixou de ser sadhu. Ele era um sadhu. Mas só que ele era um sadhu de Cristo. O nome do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Isso, o livro fala sobre ele, é esse aí. Mas há muitos outros livros que sempre tem do sadhu. Se você pesquisar a vida dele na internet, é muito interessante. Mas enfim, o Sadhu Singh, ele contou uma história que tinha uma pessoa morrendo no começo do deserto da Índia. No comecinho, o cara já estava convalescendo e chegou um sujeito para ajudá-lo e ele tinha para servir água, porque o cara estava morrendo de sede. E o sadhu vai dizer que quando ele foi dar água para o moribundo, o moribundo viu o recipiente, a taça, o copo, na verdade, e perguntou, esse copo é do quê? Agora eu não me lembro de que material era o copo. Ele disse, não, eu não posso beber água nesse copo porque a minha religião só me permite beber em copo de vidro. Esse tipo de copo eu não posso. Mas o que importa a sua religião agora? Você está morrendo. Ele disse, não, mas eu não posso. A minha religião não permite eu beber água que não seja em copo de vidro. O cara não bebeu, morreu. O Sadhu Singh conta essa história. E a mesma coisa do filho pródigo. Ele está morrendo de fome, mas ele quer comer a comida do porco. Então, para onde que a gente vai com a nossa vida cristã? Eu tenho que sempre olhar para Cristo. Olhando para Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É Jesus Cristo. Ele é o meu modelo de vida. Então, ele vai ser o modelo que eu preciso me inspirar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos adiante. Desde o momento em que Cristo morreu em nosso lugar, o Pai nos viu em Cristo, identificado com Ele como nosso modelo de novo nascimento. Visto que Deus nos considera nele, a morte não tem domínio sobre nós. Ele satisfez todas as reivindicações de pecado contra nós. Então, deixa eu dar uma explicação, entrar um pouquinho em Trindade aqui. Não vou falar sobre Trindade, mas é só para a gente ter uma noção do que estamos tratando aqui. A Trindade, conforme nós cremos, são três pessoas que formam um ser chamado Deus. Então, a gente já sabe disso aí, né?
Deus não é a Trindade que é Deus. Ponto. A Trindade, ela está composta entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Só que qual é o problema que acontece na mente da Lari de vez em quando? É entender que Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo modelo da família humana. Pai, mãe e filhos. Quando a gente pega essa ideia pai, mãe e filhos, a gente sabe que pai, mãe e filhos é um sistema familiar hierarquizado. Que o pai é o cabeça, a mãe está junto com o pai, mas o pai ainda tem a última fala, e os filhos na escala da obediência. E geralmente em alguns lares é a mulher que está lá em cima, né? E aí tá certo. Se a mulher está lá em cima, paz na casa, alegria, aleluia, todo mundo fica feliz, né? Pai, eu posso fazer isso? Fala com a sua mãe. É assim mesmo, né? É quase todos. Então, a hierarquia é apenas, viu, gente? A hierarquia só existe entre seres caídos. Viu, Vânia? A hierarquia não é para quem manda. Está errado. Hierarquia não é para quem manda. Hierarquia é para se organizar o sistema, porque se não tiver hierarquia, o sistema colapsa. A ideia foi essa de Deus, quando ele passou a criar hierarquia na família humana. Tem que ter hierarquia, senão vocês vão se autodestruir. Então a hierarquia é mais do que saber quem é que vai mandar, a hierarquia é mais para organizar o sistema. Mas só funciona para seres caídos. Eu não posso levar isso para a Trindade. Então na Trindade não tem hierarquia. Mas na mente da gente, no imaginário da gente, a gente vai entender que o Pai é maior, o Filho está em segundo lugar, e o Espírito Santo é aquele gente boa. Não é verdade? Não é isso que está na mente da gente, no nosso imaginário? Porque na nossa condição emocional, psicológica e espiritual, essa é a ideia que a gente tem de família. E as famílias são caídas. E a família de Deus não é caída. Trindade. Então, quando a Bíblia fala Pai, Filho e Espírito Santo, e quando essa fala da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, ela é interpretada dos moldes do Oriente, não dos moldes do Ocidente. Quando a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo com a lente oriental e com a lente teológica, a gente entende o quê? Que Pai, Filho e Espírito Santo não é porque tem uma hierarquia, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro dessa concepção, é uma coisa só. Entenderam ou não entenderam? Então, entre a Trindade não tem hierarquia. Entre a Trindade tem a designação que uma pessoa é o Pai, a outra pessoa é o Filho, a outra pessoa é o Espírito Santo. E essa designação Pai, Filho e Espírito Santo é uma maneira da orientalidade dizer, são todos a mesma coisa, todos na mesma essência. Ok? Então, quando a gente... Por que eu estou explicando isso para vocês? Dentro da teologia, coiguais e coexistentes, consubstanciais. Exatamente, Concílio de Calcedônia, 451. Então, dentro dessa perspectiva, Pai, Filho e Espírito Santo, aí você vai ler lá, famoso versículo, João 3,16, o que diz lá, Gustavo, lembra? Alguém lembra João 3,16 aqui? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí, o que a gente pensa? A gente pensa que foi o Pai que mandou o Filho. Que inclusive tem uma frase que é bonita, mas pode ser usada, mas eu acho meio perigosa, que é o seguinte, é uma frase até de um missiólogo famoso. Deus é tão missionário que fez do seu filho um missionário. Vocês já ouviram essa frase, não já? Eu não concordo muito com essa frase, porque Jesus não veio porque o Pai mandou. Aí você tem uma hierarquia. Até porque aqui enviarei, né? É. Mas quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Deus é a Trindade. E a Trindade enviou o Filho, que é a segunda pessoa do mesmo grupo. Ou seja, Jesus Cristo é a representação da Trindade na Terra.
É que a gente faz esses seccionamentos. Então, Deus é a Trindade. Deus amou o mundo. Então a gente vai ler assim: a Trindade amou o mundo de tal maneira que a Trindade enviou a segunda pessoa de si. Ponto. Mas no imaginário humano é o Pai que mandou o Filho, que depois mandou o Espírito Santo. Ó, a hierarquia aí, ó. E não é assim. E nunca foi e nunca será. Os irmãos estão entendendo? É que agora vocês estão quietos, vocês estão cansados. Eu vou terminar porque vocês estão cansados. Então vamos ali, ó. Desde o momento que Cristo morreu em nosso lugar, o Pai nos viu em Cristo. O Deus Pai nos viu em Cristo. Ou seja, a pessoa do Pai nos viu na pessoa do Filho. Ou seja, se o Pai me vê na pessoa do Filho, o Pai me vê nele mesmo. Olha que coisa interessante. Porque o Filho é uma das pessoas da Trindade. Em outras palavras, quando nós estamos em Cristo, nós estamos na Trindade e a Trindade está em nós. É fácil entender e explicar? Não, e graças a Deus que não é, porque se fosse fácil, não seria Deus. Não é verdade? Ninguém explica Deus. Deixar bem claro que a criatura é diferente do Criador. Totalmente. E não somos divinos. Temos uma natureza divina pelo Espírito. Pelo Espírito. Mas não é doado a nós. É doado a nós. Eu só tenho vida porque Deus, que é a vida, me emprestou o seu fôlego. Então, eu sou por tabela. Então, eu sou o Filho de Deus. Eu tenho a vida eterna porque Ele me deu. Então, Deus, a Trindade, ou o Pai, o Filho, ou o Espírito Santo, a Trindade, quando olha para nós, vê a imagem do Filho em nós. Vê a imagem projetada em nós. Porque nós morremos na morte dele e ressuscitaremos na ressurreição dele. Né? Daria certo usar o termo somos um reflexo? Não, o Filho reflete em nós? Não, exato. O Filho reflete em nós, o Filho reflete de nós ao Pai. E outra questão é boa. O Pai vê um reflexo do Filho em nós. Não, e aí tem outra ao contrário. Ou o Pai olha para nós quando nós estamos na sombra do Cristo. Por isso que ele ouve a oração do Gustavo, por isso que ele ouve a oração do Calixto, por isso que ele ouve a oração da Vânia, por isso que ele ouve a oração do Reginaldo. Por que que a Trindade aceita as nossas orações? Por que que a Trindade aceita os nossos louvores? Por que que a Trindade aceita os nossos cânticos? Porque a Trindade nos vê no Filho. Se não é o Filho, não tem nada, meu. Por isso somos aceitos no amado. Exato, por isso que nós somos aceitos no amado. Por quê? Porque a Trindade nos vê em Cristo. Nos vê à sombra de Cristo e vê a luz de Cristo refletida em nós. Essa é uma coisa maravilhosa da fé cristã e da vida cristã. Né? E aí, a gente fala que evangelizar é a coisa mais fácil. Bom, né? Se você não entrar no labirinto. Se você falar o basicão lá, Lucas, vale, pode falar o basicão, vale. Mas que é um labirinto você mergulhar nesse trem, rapaz, é uma coisa tremenda. Visto que Deus nos considera nele, a morte não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque quem é a vida está em nós. Ele satisfez todas as reivindicações do pecado contra nós. Ou seja, a Trindade existiu um padrão para que o homem fosse escape do pecado. Qual é o padrão? Perfeição. Mateus 5,48. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Beleza. Não é beleza. Porque o Marcos não pode ser perfeito. Alguém tem que ser perfeito pelo Marcos. Ok? Aqui entra a grande questão da vida cristã. E, indo para a parte final, a graça é tão poderosa que quebra o domínio do pecado. Eu posso ouvir um amém aí? Amém. A graça vai além do perdão de pecados.
envolve transferência de poder. Que poder é esse? Poder da vida. A gente não tem noção, pessoal. Noção do que é a vida em nós. Não temos noção disso. É aquela história, eu como uma comida gostosa, mas eu não tenho noção de como ela foi feita. Só sei que ela está gostosa. É a mesma questão da salvação. Bom, eu não sei bem como tudo aconteceu, mas é bom ser salvo. Então veja, a graça vai além do perdão de pecados, envolve transferência de poder. Esse poder quebra o domínio do pecado. O crente não está mais sob a tirania do pecado. A graça de Deus pode fazer o que a lei não pode. Vamos falar muito sobre isso no capítulo 7. Liberta o crente da penalidade e do poder do pecado. Deus é quem fornece os meios necessários através do conceito de graça. Spurgeon disse, a graça não muda a minha vida. A graça que não muda a minha vida não salvará a minha alma. Aquele evangelho, aquele Jesus Cristo que não muda a vida do pecador, esse Jesus não vai salvar ele. Aquela graça que diz assim, pode vir como você está e não precisa mudar, essa graça não salva o cara, não. Essa é sem graça. Na verdade, é uma desgraça. Então, qual é a graça que salva? É a graça que transforma. Qual é a graça que transforma? É a graça que confere poder de vida. E por que eu tenho poder sobre o pecado? Como diz ali a Escritura. Porque sobre mim tem um poder maior do que o poder da morte. A morte é a consequência direta do pecado. Aliás, viu, Sérgio? Importante falar aqui. A gente, voltando a falar da morte, não da morte física, mas a morte espiritual de quem ainda não tem Cristo, olha que coisa interessante. Quando Deus falou para os nossos pais não comerem do fruto, eu já falei para vocês, vou repetir porque tem gente aqui que não estava aqui quando eu falei, a única lei que nos matou não é a lei de Moisés. A lei de Moisés é didática. A única lei que nos matou foi a lei do jardim. Essa foi a lei que nos matou. Não foi a lei de Moisés. Porque quando Moisés teceu a lei dele, o homem já morria. Então quer dizer que não foi aquela lei que matava o cara. Ela é didática. A gente vai falar disso no capítulo 7. Mas, então, a lei que nos matou foi a lei do jardim. E qual foi? Preste atenção. Não sei se você já parou para prestar atenção nisso. Qual foi a única coisa que Deus disse que ia acontecer caso fosse comida do fruto? A única coisa, a única, não disse mais, só disse uma. Certamente? Peraí. Vamos usar a cabeça agora, principalmente aqueles que são careca aqui. Porque quem são os carecas tem mais fluido neural. Neutro. Então veja bem. Se a única consequência daquela desobediência era a morte, mas eu tenho cobiça, eu tenho inveja, eu tenho o que mais? Ambição? Eu tenho o que mais? Ciúme? Eu tenho o que mais? Possessividade. Eu tenho o que mais? Transtornos de todas as naturezas. Eu tenho o que mais? Ódio. Eu tenho o que mais? Rancor. Mas peraí, Deus não falou que só era morrer? Por que Deus não falou que ia acontecer isso tudo? Deus só disse que ia acontecer uma coisa. Em outras palavras, Suzy, significa que quando você tem raiva do Alex, tadinho. Morreu. Quando você tem raiva do Alex, tão bonzinho, tão maravilhoso menino. Dormindo. Esse é o sonho de todo pregador. Quando você tem raiva do Alex, na verdade, é a presença da morte que está em você.
Em outras palavras, Vânia, todos os atos de pecados que praticamos é a presença da morte que está em nós. Em outras palavras, a morte é a mãe de todos os pecados. Que é diferente de mortificação. Não tem nada a ver. É a morte espiritual. Duas coisas diferentes. Então, quando nós caímos em pecados, vamos dizer, na Delma, um amor de pessoa. Né, Nilton? A Delma é um amor de pessoa. Estamos acabando. Espere antes de vocês saírem e prestem atenção aqui. Nós somos cristãos, mas quando a Delma ela cai em algum tipo de pecado, é a morte que está querendo voltar. Pecado é separação. Exato. Então quer dizer, Deus disse, certamente morrerás. Depois a gente descobriu que depois da morte vem todas essas consequências atrás. Então, por que é o poder da vida? Porque quando o poder da vida está em mim, o cheiro da morte não chega. Percebe? O cheiro putrefado da morte não chega, porque em mim reina a vida. Aí, eu fico arrepiado com isso. É. E a gente tem que cuidar com isso. E para completar, para o Lucas ir embora em paz, então vai. Tá perdoado. Ele vai levar metade. Rapaz, você tá levando até essa parte, rapaz. Vai tirar nota zero. Pô, meu, daí não, velho. Mas nós vamos terminar com isso aqui, que já são quase meio-dia. Deus abençoe, Gustavo. Deus abençoe. Até mais. Prazer foi bom. Volta sempre aí com a patroa. Obedece ela direito, hein? Você sacou, né? Sacou, eu percebi, rapaz. Eu tô nessa aí faz mais de 30 anos, velho. Para terminar, esse é o último slide. Essa questão surge no versículo 14 sobre os cristãos não estarem sob a lei, mas sob a graça. Ou seja, a graça é a vida. Logo, a morte não tem poder sobre mim, nem a morte espiritual e nem a morte como o pecado em si, porque eu estou com o poder da vida. A lei não pode assumir a liderança da justiça porque é incapaz de produzir justiça. A lei só convence do pecado. Então, quando Moisés apresenta a lei, ela é didática. Ela só diz o seguinte: você sabe o que você morre, Romualdo? Porque você desobedeceu a Deus. É verdade, por isso que eu morro? É, por isso que você morre. Mas como é que eu posso resolver o problema da morte? Então, tá aqui, ó. Se você seguir isso aqui, você vai vencer a morte. Aí você pega para ler aquele contrato. Rapaz, esse aqui, uns aqui até que dá. Mas todos não dá. E aí, como é que eu faço? Então, tu vai pro inferno. Mas eu tenho que resolver isso aqui, meu. Não tem jeito, é por isso. Aí o Moisés está falando isso. É por isso que eu estou te mostrando isso aqui, ó. Eu estou dizendo por que você morre. Aí você fala, mas eu não quero morrer mais. Tá, eu sei, eu entendo você não quer morrer mais. Mas aqui está o motivo, aqui está o remédio. Não. Percebe? Então, não foi a lei de Moisés que nos matou. Ela apresenta como eu deveria viver para pagar essa penalidade. Aí eu não tenho jeito. Debaixo da lei significa ser governado pela lei. Esta é a ideia de que a vida cristã deve ser vivida pelo esforço humano. Liberdade da lei não significa liberdade de Deus. Não existe liberdade absoluta para o homem finito, pois somente o próprio Deus é totalmente livre. Mesmo os não cristãos que se consideram livres de qualquer restrição, estão sujeitos às escolhas que fazem. Eles são escravos do pecado. Dentro dessa perspectiva, o não cristão não tem livre-arbítrio. Porque ele é escravo. Escravo não tem direito. Ele pode escolher ser menos ruim. Senhor e Salvador. Mas ele nunca pode escolher ser bom. Porque de bom não tem jeito. Ele só escolhe ser menos ruim. Amém, pessoal? Amém. Deus abençoe. Estamos finalizando a nossa aula. E a próxima é só daqui a 15 dias, quando vamos fazer a prova, tá? Oral, claro, que o oral não dá para colar, né, meu?